Olá, eu sou Joelma do canal Dani Fofurinhas, Pintura em Tecido, e hoje eu vou ensinar para vocês a pintar framboesas e um vidro com framboesas dentro. Nós vamos começar a passar clareador em toda a volta. Esse é um pincel chanfrado de cerda sintética. 843, número 14, da Tigre. E é só em volta que a gente vai usar o clareador. Que é para fazer o fundo da pintura, ou em volta da pintura. Essa aqui é uma barrinha de pano de prato, ela é feita para costurar no pano de prato. E vai passar clareador em toda a volta, até aqui. Não vai fazer aqui embaixo. Aqui embaixo é o chão, a gente vai fazer depois. Por último, daqui dessa linha onde está marcado, até nessa outra linha aqui. A parte de baixo não, só a parte de cima. Essa é a distância que vocês vão passar de clareador, viu, gente? Não é água, não, isso aqui. Isso aqui é clareador. Vocês estão vendo a distância? Uma distância bem grande do desenho. Agora, a gente vai vir com azul hortênsia para fazer o fundo. E o mesmo pincel. A gente coloca a tinta aqui embaixo, igual eu fiz aqui embaixo, pouquinha tinta. Ó, quase nada de tinta. E vem subindo com a tinta. Porque eu quero esse fundo bem clarinho. Eu quero ele praticamente sem fundo. Vocês vão olhar na foto e talvez não vejam o fundo. E é só colocando a tinta, ó, e dando batidinhas, ó. E já vai espalhando. E respeitando a linha aqui, o clareador eu passei um pouquinho para baixo, mas não tem importância não. Agora a tinta não, a tinta tem que ser em cima da linha. E espalhando bem a tinta para sumir com a linha. Se vocês estiverem escutando um chiado aí de vez em quando durante o vídeo, é da fábrica, tá? Da lavanderia. Uma fábrica de roupas que tem na frente da minha casa. De roupas jeans, né? Uma lavanderia de roupas jeans. É fábrica e lavanderia, os dois. Para fazer o fundo, você não precisa usar só o pincel de cerda sintética, não, tá? Pode usar os outros normais mesmo de cabo amarelo.
Se você quiser lixado, pode usar o lixado. Se não quiser, não precisa, dá o mesmo resultado. Um pouco mais de trabalho, um pouco mais difícil, mas é o mesmo resultado. Esse pincel aqui, ele é mais fácil. Principalmente para quem tá começando. Para quem tá iniciando. O risco do outro desenho que eu fiz, que tá lá no meu canal, que foi o de quarta-feira, ele vai ser vendido, tá, gente? Uma apostila, ele vai ser vendido lá na Elo7. Lá na loja Dani Fofurinhas, pintura em tecido. Apostilas online. Tá no meu nome lá, Joelma. Mas eu vou deixar o link da loja aqui na descrição desse vídeo e no comentário também. Esse risco aqui não, esse risco eu vou colocar lá no meu Face, no meu grupo. Vou colocar o risco dele e a foto dele. Agora a descrição das cores, não. Descrição das cores, vocês assistem o vídeo. Assista até o final, compartilha. Mas olha, gente, compartilhar... Não é você pegar o seu celular, filmar e depois colocar nos grupos, não, tá? Compartilhar é você compartilhar o link. Você vai na setinha aí embaixo aí do seu celular ou no computador. Tem uma setinha curvada no celular, na tela do celular. Você vai ali e compartilha. Aí você pode compartilhar no Facebook, no Twitter, no WhatsApp. Mas é assim, tá, gente? É compartilhar desse jeito. Não é filmar a tela do celular e colocar nos grupos onde você quer, não. Não pode fazer isso, não, tá? Isso dá problema. Pode dar direitos autorais. Problemas muito sérios. De indenização e tudo. Aqui eu já terminei o fundo. Agora nós vamos fazer... estas duas folhas aqui. Essas duas folhas, essas framboesas vão ser as últimas a ser pintadas. Vou fazer essas duas folhas. E depois a gente vai fazer essa framboesa aqui. Mas eu vou mostrando. As cores que eu vou usar vão ser verde pinheiro, sépia para a sombra das folhas, verde pistache e verde oliva e branco para a luz das folhas. O pincel é o 421, a referência 421 da Condor Cabo Vermelho ou Cabo Vinho, né? Acho que é vinho a cor. Número 8. Ele já tá menorzinho assim porque ele já é mais velho, tá? Mas é o número 8. Nós vamos começar aqui com o verde pinheiro. E vamos preencher um lado da folha. Eu costumo colocar as duas cores no pincel, mas vocês não vão saber fazer, então eu estou ensinando mais fácil nesse vídeo. Verde pinheiro. Agora com o pincel ainda sujo, a gente vai lá no sépia. E vamos passar por cima do verde pinheiro. Vamos dar uma puxadinha pra cá, ó, fora do meio. Lavamos o pincel. Enxuga ele bem enxuto. E agora com o verde oliva do outro lado. Seguindo o contorno da folha. Eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando a fazer folhas. Lá, as folhas até ficam meio brancas, mas... porque tava muito quente o dia. Acho que tava mais de 40 graus aquele dia no verão. Então, elas não saíram direitinho, elas ficaram muito brancas. Mas é do mesmo jeito que eu faço, tá? Lavei o pincel, mas não precisa não, tá? Vocês podem vir com o pincel sujo. Agora no verde pistache.
E vai passar em cima do verde oliva. Peguei muita tinta. E agora a gente mistura essas cores aqui, ó. Você vai matizar essas cores. Que é misturar. Só fazer assim com o pincel, ó, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. Vai lá no verde pinheiro e no sépia. E vem puxando pro lado do verde pistache, do verde oliva. E ela vai ficar assim. Lava o pincel. E vamos no branco. Vamos sujar só um pouco dele. Não, pode sujar ele todo. Suja ele todo. Vamos no meio e você vai dar batidinhas. Ou também pode dar um risco. Mas batidinha eu acho que fica mais fácil pra vocês. Ó, vai com o pincel em pé, retinho. E dá as batidinhas até lá na ponta da folha. Lava o pincel. Suja ele todo, de um lado e do outro. Apoia lá no centro. E puxa pra ponta da folha. E vai levantando devagarinho, ó. E conforme vai afinando a ponta da folha, vocês vão diminuindo o tamanho da puxada. Agora, com o pincel número 4, nós vamos sujar só a metade dele. Vamos vir aqui nessa lateral, apoiar ali. Puxa pra dentro da folha. Dá uns risquinhos, ó. Lá onde você colocou a tinta a primeira vez, você segue o risco e dê puxõezinhos para dentro. Aí lá pega mais tinta, só um pouquinho de tinta. Vai um pouquinho mais pra cima, faz uma curvinha com o pincel e puxa pra dentro. Com a mão bem leve. Você não pode fazer assim, ó. Se você apertar lá e vir fazer assim, ó, não fica bom, ó. Tá vendo? Fica muita tinta, então vá com a mão leve. Agora aqui não tem como fazer mais uma nervurinha da folha, né? Uma dobra... Ah, esqueci o nome desse negócio. Esse negocinho aqui. Você vai lá em cima na ponta da folha, vem seguindo o risco, faz uma curvinha pra dentro. E dá uns puxõezinhos. Tá pronta a folha. Agora a mesma coisa com a outra folha. Verde pinheiro. Vou falar uma coisa pra vocês, ó. Lado escuro, aonde tem o sépia e o verde pinheiro. Lado claro. As outras folhas você vai seguir do mesmo jeito. Lado escuro, lado claro. Por causa da posição da luz. A luz vem nessa direção aqui, ó. Nessa aqui. Vocês estão vendo aqui onde que tá pegando o branco, ó? Significa que a folha está meio que dobrada. Então, a luz vem nessa direção aqui, ó. E pega só em um lado da folha e nas pontas dela. Ali eu já passei o verde pinheiro, agora com o verde, com o sépia. Agora verde oliva. Peguei muita tinta. E matizando as cores.
Desculpa o barulho, tá? Que minha cunhada tá mexendo com construção. Aí esse barulho de farrapando aí é que o filho dela tá mexendo ali com construção. Pra ela. Agora com branco, faça as batidinhas. Aperta o pincel, puxa um pouquinho, aperta e puxa, porque o espaço é pequeno, é menor que o da outra folha. Aperta e puxa até na ponta. E agora com o pincel número 4, vamos fazer as nervurinhas da folha. Do mesmo jeito que eu fiz ali na primeira. Só apoiar ali, fazer uma curvinha seguindo o risco e dê puxõezinhos para dentro. Na ponta, você segue reto, seguindo o risco, faz uma curvinha aqui no final e puxa para dentro. Quando secar, essa tinta vai se misturar, a tinta branca vai se misturar com a outra e vai dar o efeito da folha. Agora, nós vamos fazer esses risquinhos aqui, ó. Esse nós vamos fazer de verde oliva, mas você pode fazer de sépia também. Deixa eu arrumar a posição. Que você só vai sujar o pincel. Esse aqui é um pincel chanfrado da Tigre 847, número 12, de cerda sintética. Que você vai sujar só a pontinha dele. Vai apoiar em cima do risco que você fez antes, ou não, mas se você quer fazer agora, aí você faça o risquinho. Você não tem esse pincel, você tem só o número 4 da Condor. Também pode. Você suja ele só um pouquinho, número 4, referência 421. Apoia ele em cima no risco e vai seguindo ele. Se você apertar muito, o risco vai sair grosso. E se você for bem de levinho, o risco sai fininho. E agora, vamos fazer algumas folhinhas. Só verde oliva. Você vai apoiar o pincel, apertar, puxar e levantar. Para você fazer essas folhinhas, o fundo tem que estar úmido. Isto é, o clareador não pode ter secado. Senão, você não vai conseguir fazer. Não é igual aquelas folhinhas de stencil, tá? Que
também você pode usar, fica bonito na pintura. E se você for no verde oliva e no clareador, pincel sujo de verde oliva, vai lá no clareador, dá uma batidinha e venha fazer a florzinha. Ela vai sair mais clarinha. Dando a impressão daqueles stencils, não tem? De folhinhas. Bem clarinha, diferente desse que tá escuro. Como isso aqui é uma aula para ensinar, eu fiz esses galinhos com essas monte de folhinhas só para ensinar vocês, mas geralmente eu faço um pouquinho, tá? Essa folha aqui, nós vamos fazer ela só de sépia. Preencher ela toda com sépia. E agora, com o pincel branco, damos as batidinhas. Vamos vir com o branco deste lado aqui. Puxa pra cima, aperta e puxa, aperta e puxa, aperta e puxa até na ponta. Pincel menor, número 4. E vamos fazer os risquinhos do lado de cá. Apoia e vai puxando pra dentro. Acabou a tinta, pega mais. Sempre pouquinha tinta. Esta é uma folha seca. Nós vamos preencher esta framboesa toda de vermelho escarlate. Toda preenchida já de vermelho escarlate. E agora com púrpura, a gente vai escurecer um pouquinho. Acho que não dá nem pra vocês verem. Depois eu vou usar uma cor mais escura aqui. Aqui entre uma framboesa e outra, ela é escura. E no vidro também, porque o vidro está meio que na frente dela. Então, vamos pegar um pouquinho do uva. Uva não. Fúcsia. Que é essa cor aqui, fúcsia. E vamos escurecer um pouquinho, nos mesmos lugares. E agora, com o pincel menor, o número 4, nós vamos fazer as bolinhas da framboesa. Gente, eu sempre tô confundindo com a amora, tá? Porque é do mesmo jeito. Do mesmo jeito que pinta a amora, pinta a framboesa, só muda a cor.
Aí passa um pouquinho de vermelho vivo ali. E agora com o branco. Vai sujar metade do pincel. Apoiar lá em cima e fazer a curvinha. Rodar o pincel assim no dedo, como se fosse fazendo uvas. E é assim que a gente vai fazendo. Agora com o pincel filete e a cor sépia, pode ser verde oliva também. Vamos fazer o cabinho aqui. E um pouquinho de branco. Agora aqui no vaso, no vidro, desculpa, no pote, nós vamos preencher todas elas aqui de vermelho, escarlate. Vamos preencher aqui tudo, ó. Nessa parte aqui de baixo, a gente vai vir com o vermelho, com o clareador e vermelho escarlate. Porque eu quero dar um pouquinho mais de transparência aqui. E aqui nesta parte aqui também. É que vocês façam igual eu fiz. Passa primeiro o vermelho escuro e depois vem fazendo isso aqui. Depois a gente vai passar o vermelho de novo aqui. Isso é porque eu quero uma parte do vidro mais escura e outra mais clara, tá? E agora com o vermelho escarlate. E aqui no cantinho a gente só vai chegando a tinta.
Na beiradinha você vai com o pincel em pé, porque evita de sujar pra fora. Um pouco de uva e vamos fazendo a sombra. Uva não, fúcsia. Não precisa encher tudo, só em algumas partes, tá? Deixar os espaços de vermelho escarlate sem. Mas assim, aqui embaixo do chapéu você tem que passar. Chapéu não, da tampa. Chapéu. Um pouco nas laterais. Pode vir com um pouquinho do vermelho carmim. Também dá uma passada. Nos mesmos lugares, ó, para fazer uma sombra mais forte. Pouquinho de vermelho vivo. Aqui a bicicleta. Você veio sozinho? Aqui no centro. E agora, com um pouquinho de branco, a gente vai fazendo as uvinhas, as framboesas. Deixa eu só trocar meu branco, porque ele está seco. E aí, você vai fazendo assim, ó. Faço uma curvinha, outra curvinha, mais uma, só com restinho de tinta no pincel, bem pouquinha tinta. Do mesmo jeito que você fez aqui do lado de fora, você faz aqui dentro, só que com muito menos tinta. Porque aqui dentro é só pra dizer que tem amora. Agora, ela tá parecendo assim, muito brancona, assim, né? Mas, quando a tinta secar, aí vai ser menos, tá? Ali eu fui um pouquinho de branco, um pouquinho de vermelho vivo, um pouquinho de fúcsia. Para fazer as que estão do lado escuro.
E é só aí, gente, fazendo as curvinhas assim, ó. Aperta o pincel. Vou começar uma aqui do começo, ó. Você aperta ali, faz a curva. Aperta, faz a curva. Aperta, faz a curva. Aqui embaixo, aperta, faz a curva. Porque aqui dentro você não vai fazer ela inteira, você vai fazer ela só um pedacinho. É sempre assim, um pouquinho de branco, um pouquinho de vermelho vivo. Um pouquinho lá no branco, ó. Um pouquinho lá no vermelho vivo. Vai ficar assim, uma cor tampando a outra. Aí, quando você vem e faz aqui, aí aparecem as duas, ó. Porque você vai fazer só as bolinhas dela aqui. Mas se você achar que ficou muito branca, volta lá com o vermelho vivo em cima. Agora eu tô só passando vermelho vivo em cima. E agora a gente vai deixando ele secar. E vamos fazer a tampa aqui. A tampa do vidro aqui eu vou preencher de branco um pedaço. Assim, deixando um espaço aqui, ó, entre o branco, entre a tinta e o tecido, entre o risco. E vou vir com a cor verde bandeira, mas vocês façam a cor que quiserem fazer, tá? Isso aqui é só uma sugestão. Aí você vai puxando a cor pra cima do branco. No cantinho de cá também, eu deixei o espaço entre a tinta e o tecido e o risco, né? Na lateral. Que é pro verde bandeira ficar mais escuro. Quando vocês forem pegar um risco na internet, gente, olha pra ver se o risco não tá torto, tá? Porque tem muita gente aí que coloca o risco lá na internet e o negócio tá torto. Tipo assim, risco de vaso, risco de xícara. Uma coisa que eu vou dizer pra vocês, a boca da xícara não é aberta muito não, tá? Ela é um pouquinho só aberta. Se tiver abertona demais, tá errado.
Aí, agora aqui um pouquinho de verde. Verde bandeira, só assim uma listrinha aqui. Nesse pedacinho aqui, não vou colocar não, porque vai branco, tá? Meu tripé tá com defeito, gente. Aí toda hora ele fica baixando. Aí, do mesmo jeito que eu fiz esse lado, eu estou fazendo desse, ó. Falei que você é incompetente, pai, que ele saiu na frente e falou, vou lá na vovó. E agora a gente vem com branco, naquele pedacinho ali que está sem tinta. E vamos puxando pro pedaço de cá que está sem tinta. E do lado de cá a gente faz a mesma coisa. Lavando o pincel. Vamos pegar um pouquinho de branco. E agora a gente vai vir aqui em cima com o verde pinheiro. E vamos passar bem rente a linha aqui. E um pouquinho aqui. Pouquinho de verde bandeira aqui. E agora a gente lava o pincel e vamos vir com o pincel menor. O número 4. A gente apoia aqui, dá uma batidinha e puxa pra dentro. E aqui a gente matiza agora, ó. Agora a gente vem aqui com um pouquinho de verde bandeira. E agora com o branco. E agora você vê um pouquinho de branco aqui nessa ponta. Só nas pontas. E nessa lateral aqui, é porque tem mais luz nessa lateral.
Aí vem passando aqui nas laterais. E agora com verde bandeira aqui do outro lado, ó. E um pouquinho de luz aqui em cima. E agora a gente matiza. E vamos para a próxima aula, né? Que daqui a pouquinho vai ter outro vídeo com a continuação dessas framboesas e o doce de framboesa no pote. Vou terminar de fazer o pote, as framboesas e o chão. Até mais, fui!